Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna, mais uma noite de palestra, de aprendizado. Boa noite aos nossos amigos da internet que estão nos acompanhando pelo Instagram, bem-vindos. Antes de mais nada, eu vou só convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece e vou dar continuidade com os recados. Vamos então fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico. Vamos nos desligando de todos os problemas externos e vamos nos ligando então ao plano espiritual, agradecendo a esses amigos que desde as primeiras horas desse dia vêm preparando esta casa, esse ambiente, para que possamos receber para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos agradecendo a presença dos nossos mentores, que tanto nos amparam e nos intui, a presença dos mentores dessa casa fraterna, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz, tendo a certeza que Ele está sempre conosco. E assim, vamos também agradecendo ao Pai Criador, Senhor de todas as horas, por mais essa oportunidade. E assim, de joelhos, em perispírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e vamos pedir então licença e espiritualidade para que possamos iniciar os trabalhos dessa noite. Boa noite então mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna, boa noite aos nossos amigos do Instagram. Tem alguém que está aqui na casa que é a primeira vez que vem? Levanta a mão por gentileza. Que bom, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Qualquer dúvida, sobre o funcionamento da nossa casa, pode nos procurar, que a gente está aqui para esclarecer. Obrigado. Bem, gente, eu vou só dar alguns recados, lembrando a todos que as nossas atividades são às segundas-feiras, das 14h30 às 15h30, com passe, entrevista, tratamento espiritual e palestra. Nas terças-feiras, das 20 às 21 horas, nós temos o passe, tratamento espiritual e palestra. Quarta, das 20 às 21 horas, com passe, entrevista e palestra. Domingo, nós temos o nosso Evangelho Dominical, das 9 às 10 da manhã. Sexta-feira, como todos já sabem, toda sexta-feira, a partir das 19h30, nós temos o nosso coral. Quem quiser chegar, não precisa inscrição nem nada, é só chegar e estaremos aqui recebendo vocês. Nessa sexta-feira nós não temos ensaio, mas retornamos na próxima, dia 22. Nós temos também as aulas de inglês gratuitas, terças e quintas. Maiores informações pelo WhatsApp 3644-8610. Qualquer coisa, entre em contato pelo WhatsApp, porque a professora está viajando, eu não sei quando ela retorna. Então, aqueles que tiverem interesse, entre em contato pelo WhatsApp, conversa com a Edi, que ela pode estar orientando vocês, tá bem? As demais atividades da nossa casa, tem o bazar e a livraria fraterna. Vocês podem conferir os descontos e opções disponíveis, tá? A campanha do agasalho, próxima ação que nós vamos ter é no dia 23/7. Nós aceitamos doações de cobertores, roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, meias, toucas, enfim, toda aquela roupa de frio que tantos nossos irmãos estão necessitados nesse frio, principalmente à noite, né? Aí nós temos uma promoção aqui,
Você pode trocar 1 quilo de alimento não perecível por qualquer roupa, por uma roupa da promoção do bazar ou por um livro do sebo na livraria, tá? Você traz esse alimento e você troca. E se essa troca pode ser efetuada na secretaria, você vai retirar um cupom que vale a roupa ou o livro, tá bem, gente? E como sempre a gente vem falando, nós precisamos sempre de voluntários para trabalhar na nossa casa. Tem diversos setores da nossa casa que está precisando de voluntário. Então, se você quiser trabalhar conosco, será sempre muito bem-vindo, tá bom? É só nos procurar, pode entrar em contato pelo WhatsApp da casa também, e a gente vai dar toda a informação, onde que está precisando. Vocês serão muito bem-vindos. E aí, só terminando, lembrando que o bazar está com roupas com desconto de 50% nas roupas, e esse desconto vai até o dia 21/7, era até dia 6, mas já foi prorrogado até o dia 21/7, desconto de 50% nas roupas do bazar. E temos também as promoções do livro do sebo, que é 1 livro por 5, 2 por 7, 3 por R$8. Essa promoção também vai até o dia 21/7. Tá bem, gente? Eu vou, antes de passar para o nosso palestrante de hoje, que é o Luciano Grisolha, vou só pedir para o Mauro vir aqui, que ele vai ler a parábola e em seguida o Luciano vai dar continuidade com a palestra. Só clicar aqui. Essa aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Ah, Essa do meio. então eu acho que eu... Na flechinha, isso. Mais um. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu com compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando neles azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, logo o outro, aquele que usou com a tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Olá, obrigado André, obrigado Mauro. Esta é a parábola que vamos estudar no dia de hoje, esta noite. Vocês já ouviram esta parábola? Alguém nunca ouviu essa parábola? Nunca estudou essa parábola? O senhor nunca ouviu essa parábola. Muito bem, então, primeiro eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que está aqui no centro. E eu tenho a certeza que hoje todos nós estamos aqui investindo este tempo que é precioso, que é uma riqueza,
para estudarmos o Evangelho de Jesus, que nos fortalecerá no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Então nós vamos estudar hoje a parábola do bom samaritano. Esta parábola, obviamente, nós podemos entendê-la no seu sentido literal, mas o objetivo do estudo do dia de hoje é entendermos não só o sentido literal, mas compreendermos os vários simbolismos, o sentido espiritual desta parábola que se encontra nesses vários parágrafos. O Dr. Alírio de Cerqueira Filho, neste livro Parábolas Terapêuticas, ele estudou esta parábola. E é com base nele e alguns outros livros também, com base no estudo que eu realizei sobre essa parábola, que nós vamos estudar. Vocês têm ideia, nesta parábola que o Mauro leu aqui, de aproximadamente 3, 4 minutos, vocês têm ideia da quantidade de temas que estão embutidos, que foram inseridos dentro dessa parábola? Alguém acha que é mais de 10 ou menos de 10? Você acha que é mais de 10 ou menos de 10? Mais de 10. Alguém acha que é mais de 30 ou menos de 30? A senhora acha que é quanto? Mais de quanto? Uns 30. Quem acha que tem mais de 30? Alguém acha que tem mais de 30 itens nessa parábola? 30 temas? Muito bem. O Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele estudando essa parábola, encontrou 60 temas. Ou seja, se nós estudássemos essa parábola toda quarta-feira e fôssemos estudar esta parábola no que diz respeito à dor, no que diz respeito à carência, no que diz respeito à lei de amor, lei de causa e efeito, nós ficaremos estudando essa parábola durante 60 dias. Então, a bem da verdade, nós ainda estamos iniciando na compreensão das parábolas de Jesus há mais de 2000 anos. Nós estamos caminhando, estamos iniciando para entender todos os simbolismos, que se encontram nesta parábola. Então nós temos 60 temas. Quem duvidar, quem tiver interesse em duvidar do Dr. Alírio, debruce-se na parábola e tente procurar os 60 ou mais de 60. Então é uma missão, uma provocação que eu faço a vocês. Qual é o contexto histórico antes de Jesus pronunciar esta parábola? O contexto histórico é que existia as tribos de Jerusalém que se separaram, os samaritanos foram para um lado, os judeus para os outros, eram o mesmo povo, mas se separaram por causa das intrigas religiosas, e os judeus e os samaritanos eram como se fossem os protestantes e os católicos há algumas centenas de anos atrás. Eles não se bicavam, não batiam, Então esse é o grande contexto histórico. E o doutor da lei? O que é um doutor da lei? Um doutor da lei é uma criatura que ela estudava 5, 10, 15, passava a vida inteira estudando a lei. Então, quando o doutor da lei se acercou de Jesus e começou a fazer as perguntas, ele já sabia as respostas, mas queria testar Jesus para verificar se Jesus sabia ou não sabia. E aí nós vamos, então, a proposta é estudarmos parágrafo a parágrafo e entendermos os simbolismos, não apenas o sentido material, mas também o sentido espiritual. E eis que se levantou um doutor da lei, presta atenção no que está em vermelho. Ele disse para tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Não é? O que queria dizer o doutor da lei para entrar na posse da vida eterna? Estava fazendo uma provocação. E olha o que nós encontramos. O doutor da lei, diz a Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. O doutor da lei que buscou Jesus era o representante por excelência da sombra coletiva existente. Ele sentia que o mestre, o homem de bem e o Messias
Era o Messias esperado, era aquele com quem dialogava. No entanto, a sua sombra individual, invejosa e ciumenta, desejava colhê-lo numa armadilha bem ao gosto da inferioridade, dos pigmeus morais, das crianças psicológicas que, embora adultas, se negam ao amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise e da consciência. Então, aqui está claro que o doutor da lei queria testar Jesus. A sua foi a pergunta que apresentam os impostores, porque sabendo da resposta, desejam conferi-la com a que eles podem dar aquelas que lhes despertam o ciúme inconfesso e a inveja mesquinha. Então o doutor da lei, ele estudava quantos anos? A vida inteira. Ele queria testar Jesus. Ele tinha a resposta, mas queria testar Jesus. Então ele já tinha a resposta. Ele era o doutor da lei. E onde está a resposta? Em Levítico, capítulo 19, versículo 17, no Velho Testamento. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e por causa dele não sofrerás pecado. No versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o seu Senhor. Então, o que você precisa para entrar na posse da vida eterna? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, para o doutor da lei, quem era o próximo dele? O próximo dele era um outro doutor da lei. O próximo dele era um levita. O próximo dele era um outro judeu, era uma outra pessoa da sua raça. Esse era o próximo dele. Porque depois de Jesus dar as respostas, ele mandou uma pergunta para Jesus, e Jesus respondeu com duas outras. O que é que está escrito na lei? Como lês tu? E aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós vamos ver aqui então o doutor da lei, ele representava os sábios que estavam acostumados com a hipocrisia. Eles tinham mais de 600 mandamentos. E os judeus seguiam esses 600 mandamentos. Uma mulher que se menstruava, todo mês a mulher se menstrua. Se ela estivesse sentada num banco, se alguém sentasse nesse banco, esse alguém deveria se purificar. A mulher, depois que cessasse a sua menstruação, ela precisava oferecer pássaros no holocausto, no templo, para se purificar. Então eles tinham muitos mandamentos. E eles prezavam por esses mandamentos mais pelo exterior do que pelo interior. Okay? Então eles pareciam, mas não eram. Opa, estou voltando, né? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei, como lês tu? Ou seja, o doutor da lei enviou uma pergunta e Jesus respondeu com duas outras. Ou seja, para não divagar, porque Jesus sabia que o doutor da lei estava testando, e Jesus sabia que o doutor da lei sabia a resposta. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado com uma leitura fundamentalista, né? Nós temos aqui em Mateus, no capítulo 10, capítulo 10, 34 a 36, não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode levar ao pé da letra, nós precisamos entender o espírito, não é? Quando a gente aceita Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como nosso mestre, a gente tem que ter um comportamento diferente. Aquelas pessoas que continuam ainda levando uma vida materialista, uma vida voltada apenas para a matéria, para a sua satisfação pessoal, ainda que seja a sua sogra, o seu genro, o seu filho, não vai poder haver aquela simpatia de 100% das pessoas que comungam também do entendimento do Evangelho. Vão continuar sendo os nossos parentes, os nossos amigos, etc., mas nós vamos ter muito mais afinidade com aquelas pessoas que se afinizam com o Evangelho, com as ideias de Jesus, do que
com os nossos parentes que não se afinizam. Então nós temos que tomar cuidado com uma leitura fundamentalista. E essa leitura fundamentalista, nada mais, nada menos, levou que a 8 cruzadas, né, a Inquisição, uma idade negra, né, uma idade que manchou aí a história da humanidade. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E aí o doutor da lei respondeu, ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Meu caro, tá ótimo, tá beleza, você sabe tudo. Como é que você vai fazer para entrar na vida eterna? Você tem a resposta, né? Amarás o Senhor teu Deus, faz isso, cara, e é o teu próximo como a ti mesmo. Segue a vida, toca o barco, vai em frente. Mas o doutor da lei não ficou contente com a resposta de Jesus. Ficou? Porque o próximo para o doutor da lei era um doutor da lei, era um levita. O próximo para o doutor da lei era apenas um judeu. O próximo para aquele doutor da lei não era o grego, não era o romano dominador, não era o persa, não era o chinês, não era o celta, não era o africano. O próximo para o doutor da lei eram apenas os homens da sua raça, do seu credo. E nós, no início, falamos que o contexto era um contexto de muita dificuldade entre os judeus e os samaritanos. Então, o nosso amigo aqui, o Haroldo, ele nos explica o que significa para os judeus amar a Deus com todo o coração. Que o coração é a sede da inteligência, de toda a sua alma. É preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. Por isso eles faziam coisas concretas, faziam rituais. E de todas as tuas forças eram entendidas com todos os bens que você tem. Colocar tudo que você tem a serviço do bem. E com todo o teu entendimento, entender tudo esse contexto. Mas ele, querendo, o doutor da lei, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, ele sabia a resposta, mas ele tinha dúvida de quem que era o próximo. E Jesus, então, escolheu nada mais, nada menos do que o samaritano. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a explicação do Allan Kardec na introdução. Tá? O Allan Kardec fala assim, que eles construíram um templo próprio. Os samaritanos construíram um templo próprio. Olha o que está em vermelho. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos. E por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram-se os samaritanos em algumas regiões do Oriente, então fica a dica aí para quem quiser estudar um pouco com mais detalhe. E aí Jesus começa a parábola. Um homem baixava, ou descia de Jerusalém para Jericó. Um homem. Quem é esse homem? Um homem, podemos entender no sentido material, um homem, qualquer um. Pode ser o Luciano, mas pode ser qualquer um. Então, o sentido material, você pode entender que é uma pessoa, um homem. Mas no sentido espiritual, representa a humanidade. Jerusalém é uma cidade. Mas Jerusalém aqui nós vamos entender como símbolo do sagrado. Jericó é outra cidade. Nós vamos entender a Jericó como símbolo do profano. Descer é um movimento, óbvio. Mas no sentido espiritual, o descer é o afastamento das leis de Deus. Quem era este homem? Poderia ser um levita, um sacerdote, um pobre ou um rico. Ou você pode, no sentido literal, um homem apenas. Então, quando nós observamos descer de Jerusalém para Jericó, fisicamente nós estamos descendo
1000 metros aproximadamente, tá bom? Jerusalém, esta é a fotografia de Jerusalém, da maquete de Jerusalém, que nós podemos encontrar na internet. Tem aí a grade, né, o gradil, né, uma pessoa fica de pé para ver de longe essa maquete. É como era Jerusalém à época de Jesus. E nós encontramos também em Josué falando algo sobre a cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Então, Jerusalém, fisicamente, são duas cidades, Jerusalém e Jericó, mas Jerusalém é o símbolo do sagrado e Jericó é o símbolo do profano. Descer significa um movimento, mas descer significa também um afastamento das leis de Deus. O significado profundo, diz o Alírio, transpessoal, ou seja, além da matéria, né, consciencial, de descer para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, é o afastamento do sagrado, né? Então a criatura ela escolhe um nível mais elevado se fica em Jerusalém, ou um nível mais baixo se vai para Jericó, certo? Então descer significa ir em direção ao desamor, ao egoísmo, não é? Ao orgulho, à vaidade. Então este é o simbolismo que nós precisamos entender no sentido espiritual. E caiu nas mãos dos ladrões. Esses ladrões nós podemos entender no sentido material. Sim? Sim. Quantos ladrões? 1, 2, 3? Não, caiu nas mãos dos ladrões. Mas há também os ladrões que nós vamos ver aqui, o simbolismo no sentido espiritual. Ok? Quem são esses ladrões? Eram 2, 3 ou mais? Não sabemos. Então, do ponto de vista espiritual profundo, são os nossos próprios sentimentos egóicos negativos que a pessoa mantém ao descer. O desamor, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, a indiferença e a crueldade. Optou-se por descer. Não é? Então, obviamente, na questão 843 de O Livro dos Espíritos, nós temos aí a pergunta: o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E a 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Descer na parábola significa não cumprir as leis de Deus. Até aqui tudo bem? Muito bem. E caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levavam, e depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto. Então, qual o sentido profundo de cair em poder dos ladrões, dos salteadores, dependendo da tradução, né? Ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto. Qual que é o sentido? Não é? Então, nós estamos vendo um hidrante aqui, certo? Um hidrante. Um hidrante que está vazando água. Então, nós temos o quê? Um desperdício de água. Certo ou não? Então, primeira coisa que eu falei para vocês, você que está aí nos escutando através do Instagram, vocês que estão aqui hoje pessoalmente, nós estamos aqui estudando, e a primeira coisa que eu fiz é parabenizei a vocês. Então vocês estão investindo no estudo do Evangelho de Jesus, na compreensão da parábola do bom samaritano. O hidrante está o quê? Desperdiçando água. Quando as pessoas estão num movimento egóico, de vaidade, de orgulho, de ignorância, de crueldade, e etc, 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 ele está o quê? Desperdiçando e está semeando coisas ruins. E está desperdiçando uma oportunidade de progredir. O objetivo da nossa reencarnação é progredirmos intelectualmente e progredirmos espiritualmente, moralmente. Então, quando nós estamos nesses movimentos, nós estamos o quê? Desperdiçando a oportunidade. Não é? Estamos dando vazão aos sentimentos negativos. E quando nós damos vazão aos sentimentos negativos, como nós vivemos num oceano de espíritos, não é? Se os nossos sentimentos são negativos, nós vamos nos conectar com os espíritos que nos querem mal.
Se os nossos sentimentos são positivos, nós vamos nos conectar com os espíritos que nos querem bem. Simples assim. E, obviamente, nós vamos ter os espíritos que nos perturbarão, que nos levarão a obsessões cruéis, de difícil tratamento. Então, como nós vemos aqui a água, um desperdício da água, todos esses sentimentos negativos, né, é um desperdício de tempo. Então, por isso que precisamos lutar pela nossa transformação. A questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, sermos influenciados por maus espíritos é efeito. A causa são os nossos salteadores ou ladrões internos. Então, o ladrão que roubou lá o camarada que descia, o homem que descia, pode ser entendido como ladrão material. Mas também aos salteadores, os ladrões internos, que são os nossos sentimentos negativos. Ok? Muito bem. Então, quem desce procura ambiente com ladrões de todos os tipos, encarnados e desencarnados. E quem busca o bem, graças a Deus estamos aqui hoje na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, você que está aí conectado pelo Instagram, estamos o quê? Buscando o bem, né? Estamos o quê? Ao invés de descer de Jerusalém para Jericó, estamos ficando em Jerusalém, ok? O mais importante não são os ladrões externos, mas os ladrões internos. Semi-morto, deixou o despojado, seminu e semi-morto. Jesus usa o termo semi-morto para simbolizar a morte psicológica. Quantos que estão na nossa sociedade, que estão vivos, mas que estão mortos? Quantos estão descendo de Jerusalém para Jericó e estão mortos? Completamente desconhecedores do mundo espiritual, totalmente ignorantes do Evangelho de Jesus, ou absolutamente hipócritas, carregam o Evangelho de Jesus debaixo do braço, né, e tentam se locupletar dos bens públicos. Quantas pessoas, né, quantas pessoas que estão na nossa sociedade, no nosso Congresso, no nosso Senado, nos vários congressos no mundo inteiro, os vários políticos, que estão vivos, mas que estão descendo de Jerusalém para Jericó, e estão nesta morte psicológica. Todos os políticos têm problema? Não, porque mal profissional existe em qualquer profissão. Qualquer profissão temos maus profissionais. Aqui é apenas um exemplo. A maioria dentre os que estão descendo de Jerusalém para Jericó vivem debochando da sociedade e nem sempre chegarão na atual existência ao momento consciencial de colher o que plantaram. Em que momento esse político, é o Dr. Alírio, né, usou no livro, né, o exemplo dele, está descendo, vai necessariamente entrar em contato com a realidade? Muitas vezes na desencarnação. E na desencarnação, obviamente, nós podemos encontrar essas orientações em O Livro dos Espíritos. Eles vão avaliar o que fizeram, o que deixaram de fazer e vão programar uma próxima reencarnação. Ok? Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote descendo, e quando o viu, passou de largo. Bom, entendemos que Jerusalém é uma cidade, Jericó é outra cidade, e que descer é um movimento, mas que descer também é um afastamento da lei de Deus. Quando Jesus utilizou-se do sacerdote, o sacerdote ia para o mesmo caminho, ou seja, o sacerdote estava descendo. Então, nós precisamos entender que o sacerdote não deveria descer, mas ele deveria subir. Porque subir, né, é um movimento em direção ao sagrado. E descer é do sagrado para o profano. Então, o sacerdote era o máximo em termos de Israel. O sacerdote deveria descer ou subir? Deveria subir. Mas Jesus está dizendo, olha, ia lá um sacerdote, que também era um conhecedor da lei, e estava descendo. E o que ele fez? Né? O nível de consciência do sacerdote era inferior do caído. Olha, vamos ver o que nós encontramos em Números, capítulo 9, versículo 11 e 12.
aquele que era um dos mandamentos, lá um dos rituais dos judeus daquela época. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no 3º e no 7º dia. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Não é? Ou seja, se o sacerdote tivesse tocado no homem que ele achava que estava morto, ele deveria fazer todo esse ritual. Ele, como não conseguiu identificar, porque o homem que foi roubado pelos ladrões estava seminu. Então ele não conseguia identificar se aquele era um sacerdote, se aquele era um levita, se aquele era alguém do seu povo. Porque o próximo para o doutor da lei era apenas o seu povo. Como o sacerdote estava descendo, ou seja, se afastando do sagrado para indo para o profano, não conseguiu identificar se era ou não próximo dele, ele passou de largo. Ok? Segundo, o sacerdote acreditava que deveria ajudar somente o próximo, no caso um outro judeu. E assim mesmo um levita chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. O levita, ele era o ajudante do sacerdote. Ele deveria descer ou subir? Subir. Mas, na parábola de Jesus, ele também estava descendo. Ok? Veja o que o Martin Luther King explicou 3 dias antes de ele morrer. Assim, a primeira pergunta que o levita se fez foi: se eu parar, faltou um R, se eu parar para ajudar esse homem, o que me acontecerá? Né? Eles sabiam que precisavam ajudar, mas como eles não identificaram, se eu tocar no morto, eu vou ter que fazer toda uma purificação, 7 dias e não sei o que, então foi embora. Jesus simboliza tanto como com o sacerdote, Jesus simboliza tanto com o sacerdote quanto com o levita as pessoas em destaque na sociedade, as quais, movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesmas e descem pelos caminhos do egoísmo e materialista. Quem poderia ser esse homem despido? Esse homem despido poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser eu, poderia ser o André, poderia ser o Mauro, poderia ser uma mulher, a Edi, poderia ser qualquer um de nós. É a representação da humanidade. Ok? Então, o homem que estava caído, ele estava o quê? Colhendo, certo? E o sacerdote e o levita que passou estavam plantando. Simples assim, né? Então estavam plantando dias difíceis para eles próprios. Mas um samaritano, presta atenção no que está em vermelho, que ia a seu caminho. Jesus disse: o samaritano estava descendo? Não. Jesus disse: o samaritano está subindo? Também não. Ele ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu de compaixão. Outras traduções, um samaritano que viajava. Então, uma ia a seu caminho, nas outras traduções o samaritano viajava. Então o samaritano estava a trabalho. Então veja a coragem de Jesus, né? Porque o contexto não era um contexto de briga, de intrigas entre judeus e samaritanos. A coragem de Jesus em proferir esta parábola para um doutor da lei e deixá-la para a história da humanidade. É a mesma coisa que o Mauro, com a sua voz potente de radialista, pegasse o microfone e fosse no estádio da La Bombonera dizer: Pelé é melhor que Maradona? Tem que ter coragem, né? Ia levar uns tomates, né? No mínimo ia xingar, né, a gente lá, né? Então veja, a coragem de Jesus, porque o doutor da lei, né, eles tinham intrigas com os samaritanos. E quem Jesus utilizou para exemplificar a caridade, a fraternidade, a ajuda? Foi um samaritano, né?
Então o samaritano não estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele simplesmente viajava, trabalhava. Ele estava em outro nível de consciência, né? O doutor Aline fala, tudo isso é muito simbólico. Chegou perto dele e quando viu, se moveu de compaixão. Então a compaixão aqui não é, eu vejo lá o Mauro caído, coitadinho. Não, pô, o Mauro está caído, tá seminu, está despido. Não é a compaixão de dó, é a compaixão de nos colocarmos no lugar da pessoa que está caída. Nós sabemos também que um dia nós também estivemos caídos, e esse camarada caiu, então eu vou ajudá-lo. Não é que a pessoa está com dificuldade, não vai ajudar. Nós temos um exemplo aí das casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que acolhe, que abriga, que abrigou mais de 1.600 crianças, hoje está com 543, não é? Então não é porque a pessoa está passando por aquela dificuldade que a gente não vai ajudar. Não é a compaixão não é de dó, mas a compaixão não é de dó, de pena, de comiseração, é de ter empatia, né? Quando cultivamos a compaixão, vemos o outro como alguém que é digno de amor, capaz de crescer e evoluir. A compaixão gera solidariedade, e por isso o samaritano, percebendo o homem semi-morto, ajudou ele a viver. Certo? Até aqui está melhorando. O senhor, né, que nunca viu a parábola, né? Foi o senhor, né? Está entendendo? Tá indo bem? E vocês? Estão compreendendo um pouco outras facetas dessa parábola? Está indo tudo bem? Você aí que está na internet, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos e principalmente com os inimigos, não é? Muito bem. Então, chegando-se a tuas feridas, lançou nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem. Então, aqui também tem um simbolismo, não é? Vamos ver. O Caibar Schutter, nesse livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele fala que o azeite é o símbolo da fé, não é? O vinho é o suco da vida. O azeite, ele, no sentido material, ele é um analgésico, né? Depositou azeite como analgésico e o vinagre como antisséptico. Então, depositou o vinagre, dá uma limpada lá, depois o azeite. É óbvio que nós podemos entender no sentido material, mas também temos que entender aqui o sentido espiritual. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro e lhe disse: teme cuidado dele, e quantos gastares demais eu te satisfarei quando voltar. E aí o Kuyper, nesse mesmo livro, ele fala assim: os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar o doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação das vigílias e na paciência. Tá? Um outro ponto de vista aqui também, que fala sobre a hospedaria e o hospedeiro. Essa hospedaria, né, a estalagem, pode ser considerada psicologicamente como símbolo do feminino, a ânima, o amor de mãe, e o hospedeiro, o símbolo do masculino. Nós vemos isso muito bem em Jesus, na passagem da mulher adúltera. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Mestre, ninguém me condenou. Então vá e não peques mais. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? O amor de mãe. Vá e não peques mais, né? A austeridade do pai. Então, o símbolo, você pode entender a hospedagem como um símbolo material, é uma hospedaria, o estalajadeiro como uma pessoa, mas aqui a hospedaria significa o quê? A hospedaria que abrigou aquele que estava todo estropiado, que foi roubado, é o amor de mãe, e o hospedeiro, o amor de pai. É? Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo outro: aquele que usou com tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu mesmo. Então aqui um detalhe: o doutor da lei nem conseguiu dizer, foi o samaritano. Quem que fez o melhor? Ele não conseguiu dizer, foi o samaritano. Ele falou: aquele que usou de tal misericórdia. E esta parábola deve estar reverberando no espírito dessa criatura até hoje. Então a pergunta de Jesus é da perspectiva de quem está caído, né? Poderia ser qualquer um de nós. Se você está caído, você precisa de ajuda. Não quer saber se é um corintiano que vai te ajudar, se é um chinês, se é um ucraniano, se é um russo, se é um americano, se é um argentino. Você quer ajudar, você precisa de ajuda, não importa, né? Então a pergunta de Jesus é da perspectiva de quem está caído, né? Então o próximo, diz o Haroldo, não é uma coisa que você é uma coisa que a gente se torna. A gente se torna próximo das pessoas. A pessoa está caída, nos tornamos próximo
Daquele que está caído, ajudamos aquele que está caído. Então, um convite para todos nós. Quem que é o próximo, nosso próximo? Toda a humanidade. Nós somos todos absolutamente filhos de Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes. Todos estamos reencarnados. Reencarnamos no Brasil, podemos reencarnar na África, podemos reencarnar na Ucrânia, na Rússia, na América, podemos reencarnar em qualquer outro planeta de expiação de provas do mundo, do universo. Ou seja, nós somos espíritos e todos são nossos irmãos, independente de raça, de credo, não é? De comportamentos e etc. Somos todos irmãos, filhos de Deus. A Joana de Anjos, nesse livro Jesus o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela fala: fazer o mesmo, aquilo que o samaritano discriminado e detestado fez em relação ao seu próximo, que era judeu, seu perseguidor, é a mais vigorosa lição do pensamento cristão primitivo que se entregava ao amor, especialmente direcionada àqueles que malsinavam e impiedosamente fustigavam. Aqui ela fala, né, que aquele que estava caído era um judeu, né? Mas é o pensamento da Joana de Anjos, espírito, né? O doutor Alínio, na interpretação dessa parábola, diz que o homem que estava caído poderia ser qualquer um, não é? É uma interpretação que o espírito de Joana de Anjos faz, assim como Caibar também tem a sua interpretação, né? Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é toda a humanidade. Então, exatamente como o Aline falou, né? O viajante ferido é toda a humanidade, né? O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. Enfim, são interpretações aqui do Carbachuto e da própria Espírito de Joana de Anjos, do Dr. Alírio, né? As considerações do Haroldo. Mas o importante aqui é nós meditarmos que ele se aproximou, o samaritano se aproximou, sim ou não? Ele limpou, ele lançou, né? Ele vestiu, colocou ele na cavalgadura, deu 12 denários, pagou, pernotou e comprometeu-se. Então é o exemplo máximo da caridade, né? Bom, nós temos aí várias outras, eu vou adiantar um pouco aqui, né? A questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação na vida futura? Uma situação melhor na vida futura, né? Acho que faltou alguma palavra aqui. Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E o resumo está aqui, ó. Nós temos aqui os vários simbolismos. O homem é uma pessoa, mas pode ser qualquer um de nós, certo? Jerusalém é uma cidade, mas no sentido psicológico, né, espiritual, transpessoal, né, é o sagrado, a conexão com Deus. Jericó é uma cidade, mas também no sentido espiritual é a vinculação com a vida mundana. Descia significa um movimento, mas no sentido espiritual é um afastamento das leis de Deus. Ladrões, pode ser os ladrões comuns, né? E pode ser os nossos ladrões internos, o orgulho, o ódio, o egoísmo e, obviamente, os espíritos obsessores que vão nos prejudicar em virtude do nosso comportamento. Semi-morto pode ser entendido como quase morto, mas é uma morte espiritual, certo? Morte espiritual, obviamente, entre aspas, né? É uma pessoa totalmente afastada das leis de Deus, ignorante da espiritualidade, completamente alheio, né? À vida espiritual, ao bem, à caridade e ao amor. O sacerdote é o representante da religião, o levita e as pessoas em destaque na sociedade. O samaritano, obviamente, que você pode considerar como execrado, e o samaritano, obviamente, que pode ser o quê? Qualquer um de nós, certo? E aí o Caibar também fala que pode ser Jesus. O azeite é um analgésico, símbolo da fé. O vinho, antisséptico, símbolo do ensino de Jesus. A cavalgadura, o transporte e a abnegação. A estalagem pode ser considerada como um abrigo, o amor de mãe. O estalajadeiro é um responsável e pode ser considerado como amor de pai. Os 2 denários é uma moeda e, obviamente, no sentido espiritual, pode ser considerada caridade e sabedoria. O mais é a dívida, vigília, paciência e dedicação. Aí está a fotografia das pessoas que deram as interpretações, né,
dos simbolismos da parábola. Melhorou o entendimento da parábola? Melhorou? Vocês tinham ideia que nós temos mais de 60 temas nessa parábola? Tinham tantos simbolismos assim, que ainda não conseguíamos interpretar com mais detalhes sem nos debruçarmos, né, no estudo dela? Na intimidade doméstica, né? Então, na intimidade doméstica é óbvio que a gente pode ajudar, né, as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, ou seja, o próximo mais próximo é aquele que está dentro da nossa casa, né? E nós temos aí várias oportunidades, né? Nós temos essa mensagem do Eurípides Barçanufo nesse livro Espírito de Verdade, dizendo que existem várias oportunidades de nós ajudarmos na sociedade, várias oportunidades. Desde as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão sofrendo, né, obsessões cruéis, né, o trabalho fraterno, de assistência fraterna, uma pessoa que chega aqui na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, às vezes destroçada, né, perdeu o emprego, se separou, tem um relacionamento conturbado, passou por uma dificuldade, etc. Chega aqui, alguém está aqui para escutar, alguém está aqui para acolher, alguém está aqui para orientar. Então, ou seja, nós temos várias oportunidades para ajudar, né? Então o Eurípides fala assim: construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Agora, no Centro Espírita, é o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, né? Nós temos que não só dar a ajuda material, né? Quais são as feridas daqueles que buscam o centro? A culpa, o remorso, enfim, as várias dificuldades. Mas é óbvio que a pessoa que chega com fome, você tem que dar alimento. A pessoa que chega sem roupa, você precisa dar roupa. Mas não só isso, você precisa ensinar a criatura a caminhar com as próprias pernas, né? Então, o que é ser um bom samaritano? Ser um bom samaritano é uma pessoa que se ilumina, é uma pessoa que luta pela sua transformação espiritual, ou seja, nós estamos sempre em constante movimento, né, para sermos um bom samaritano, para a gente poder se transformar. E auxilia os outros a resgatar os sentimentos de amor, de caridade, né, a iluminar-se, a encontrar a paz dentro de si mesmo, né, e não torná-los dependentes. Né? Quem precisa de ajuda imediata, vamos ajudar imediatamente, mas não torná-los dependentes. Por fim, o Allan Kardec, ele comentou: Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do egoísmo, do orgulho e do egoísmo. Por isso, não é importante apenas alguém confessar ser crente em Jesus ou não, mas imitá-lo em razão do que ele espírita, né? Então, com quem que nós nos identificamos nesse estudo de hoje? Nós nos identificamos com o samaritano? Você se identificou com o samaritano? Ou você se identificou com aquele que está caído? Você se identificou com o estalajadeiro? Ou você se identificou como levita? Você se identificou como sacerdote? Você se identificou como ladrão? Com quem nós nos identificamos nessa parábola? Então é uma questão que nós, no dia de hoje, é uma questão que nós vamos levar para casa. Com quem nós, neste momento, exato momento, nos identificamos com essa parábola do bom samaritano? Será que eu estou sendo o bom samaritano? Será que eu estou me tornando próximo, principalmente daqueles que vivem na nossa família, o próximo mais próximo, mas também das pessoas que estão ao nosso redor? De quem nós seremos o próximo? Então temos aí os livros que eu trouxe aqui para vocês: Coragem, Espírito de Verdade, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o Livro dos Espíritos, Parábolas Terapêuticas, Parábolas e Ensino de Jesus, algo que eu pesquisei aí na internet, né, das várias palestras e interpretações. Eu também tenho um canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Se alguém quiser dar uma passada lá, se inscrever, pode também ficar à vontade. Perguntas? Com corda ou sem corda? Concorda, Mauro? Tudo certo? André? Tudo certo? Então, meus amigos, eu espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão
desta parábola, que eu espero que vocês possam sair daqui mais animados, né, para definitivamente sermos os bons samaritanos, né, o próximo daquele que está realmente necessitando de ajuda, e que a gente possa lutar, né, contra esses ladrões internos, contra esses salteadores internos. Esses são os sentimentos negativos, para que a gente possa realmente se transformar numa pessoa melhor e aproveitar melhor a nossa oportunidade, a nossa reencarnação, o nosso tempo. Bom, vamos vibrar? É isso? Podemos fazer a vibração? Você quer fazer, André? Faz aqui? Faz, Mauro? Faz, Mauro. Pode fazer você. Pode fazer. Tá bom. Okay. Muito bem. Senhor Jesus, depois de recebermos os seus ensinamentos sobre como devemos praticar a caridade, o exemplo do bom samaritano, nós desejamos que Tu esteja conosco nesses momentos que estamos vivendo de muitos paradoxos, de muita falta de respeito, de fraternidade, dias de guerra, dias de crimes hediondos, dias em que nós vemos homens abastados e uma grande parte da humanidade sedenta de alimento, de saneamento básico. Ó Mestre, esteja conosco, porque sem Tu nós não poderemos fazer muito. Te rogamos que, na medida das nossas possibilidades, possamos de fato nos transformar neste bom samaritano que Tu nos ensinastes nesta parábola. Ajudarmos, orientarmos, cuidarmos e reerguer todos aqueles que porventura estiverem no nosso caminho e necessitarem desta ajuda. Não há ninguém tão pobre neste mundo que não possa ajudar. E assim, Mestre, nós Te pedimos, ilumina o coração, ilumina a mente desses irmãos que estão descendo de Jerusalém para Jericó. Os nossos políticos, muitos completamente ignorantes das leis de Deus, da espiritualidade. Outros, hipócritas, farsantes. Ilumina, Senhor Jesus, e envia um bom samaritano a essas criaturas, para que possam fazer o que precisa ser feito, que é cuidar do povo com leis sociais mais justas, uma política e leis melhores. Mestre Jesus, Te pedimos por aqueles que descem de Jerusalém para Jericó, perdidos nos mundos da drogadição, do álcool, do tabaco, do sexo. Senhor, eles não sabem o que fazem. Dos glutões,
não sabem o que fazem, mestre. Estão desperdiçando energia, tempo, a vida. Envolve-os em vibrações de paz e de amor, para que de alguma sorte também possam ser ajudados por um bom samaritano. Oh, mestre, quanto sofrimento na separação de uma mãe, em que o seu filho partiu para o mundo espiritual através de um acidente, na separação de pessoas que estiveram casadas 40, 50, 60 anos, na separação tão difícil do companheiro, da companheira que se foi. Um pai que chora a separação do seu filho, um filho que chora a separação dos seus pais, dos seus irmãos. Ó Mestre Jesus, envia-lhes um bom samaritano, para que possam cantar aos seus ouvidos: a vida continua. A vida é no berço, não começa no berço, nem termina no túmulo. Leva, Senhor Jesus, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, algum livro espírita que possa consolar essas criaturas. Muito obrigado por tudo que nos tem dado, por tudo que nos deste, Jesus. Que possamos encontrar a paz dentro de nós mesmos. Como disse Gandhi, se queres um mundo melhor, seja o mundo que você deseja. Muito obrigado pela sua atenção, eu agradeço. Luciano, em nome da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, nós agradecemos a sua presença, pela belíssima explicação da sua parábola. Então, mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vindo à nossa casa. A todos a gente deseja uma boa noite, um bom descanso, pessoal do Instagram, bom descanso.